Olá, eu sou Jefferson de Souza Carvalho, o criador do canal Decifrando as Ilusões da Matrix. Nós, nesse momento, iremos iniciar uma série de estudos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nesta série de estudo, nós iremos então falar sobre cada cavaleiro e qual o significado que cada um deles traz. Então, agora, sem mais delongas, vamos iniciar o assunto. Vamos iniciar o assunto em questão. Bem, eu fiz aqui um rabisco, um pequeno esboço, com umas 5 páginas ou mais, Mas eu vou ler só algumas coisas e outras coisas eu vou tentar falar de mente. Então, no título do assunto eu escrevi assim: quero salientar também antes que na interpretação do Apocalipse, capítulo 6, sobre o cavaleiro do Apocalipse, de quem ele seja, nós acreditamos que ele será o anticristo. Esta é a linha de interpretação que nós seguimos, Então, mas apresentaremos também as outras linhas de interpretação desse texto. Então, no título deste primeiro cavaleiro, eu coloquei assim, nesse rabisco, nesse esboço: o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse será o futuro sombrio simulador do Messias. Ponto, Então, o que acontece? Este cavaleiro, a nossa visão, ele será o futuro simulador. Ou seja, alguém que vai se pôr no lugar de alguém. O que é simulador? Aquele que simula, aquele que interpreta, aquele que se faz passar por tal, mas não é. Então ele será o futuro enganador das nações, principalmente do povo de Israel, que está esperando o Messias até hoje. E esse Messias não apareceu. O anticristo será esse que vai preencher as qualidades desse Messias que os israelitas esperam, Aparentemente, claro, entre aspas, Porque o Messias de Israel é o Cristo, não o anticristo, Mas o anticristo se fará passar como o Salvador de Israel, como o Salvador do mundo. Então, no texto do Apocalipse, nós vemos que João, no capítulo 6, ele vê um livro que estava escrito por dentro e por fora. E este livro estava extremamente selado, extremamente fechado, selado com 7 selos, o número da perfeição, Tão perfeito que era a fechadura deste livro, ou seja, estava selado, estava totalmente trancado, e ninguém podia abrir este livro, nem tampouco olhar para ele. Ninguém que havia sido achado digno, capaz, qualificado diante do ser divino que estava segurando aquele livro, de abrir este livro, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem lá embaixo da terra, no Hades, no Tártaro, o lugar mais profundo do inferno, Então ninguém havia sido digno de abrir este livro. Mas diz o texto sagrado que então Cristo, pela sua morte na cruz, o leão da tribo de Judá, que venceu, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, então ele vem e abre este livro. E quando o Cordeiro de Deus abre este livro, diz o texto sagrado que João tem a visão de um cavaleiro que vinha montado sobre um cavalo branco e tinha consigo um arco de guerra e havia recebido uma coroa, sendo ele cingido com uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. É o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 1, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Ou seja, ouvi o primeiro animal, diz o texto: vem e vê. E no verso 2 diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e saiu vencendo e para vencer, e foi-lhe dada uma coroa.
Então isso é o que diz aproximadamente esses dois versículos, né? Estou falando de mente aqui, então pode ser que eu tenha colocado um pouco diferente, mas é exatamente o que está escrito. Então o que acontece? João, ele vê a abertura deste livro e diz o texto que o primeiro ser vivente, né, um ser celeste, que é no caso um querubim, porque João tem a visão do livro e tem a visão de 4 seres, né, extraordinários, que eram cheios de olhos por dentro e por fora, um com o rosto de homem, outro parecendo uma águia voando, um com o rosto de leão e um, se eu não me engano, com o rosto de carneiro, né? Se não me engano, né? Então, no capítulo 5 do Apocalipse, ele vê esses seres. E o primeiro ser desses seres, que era o ser com cara de leão, ele brada com voz de trovão: vem e vê, como está aqui na nossa linguagem portuguesa, né? Mas na linguagem do Codex Alexandrino, que é uma cópia mais próxima do original, né, está vem. A nossa versão ela errou um pouco em colocar vem e ver, como se a ordem fosse dada a João para vir e ver na abertura do livro o cavaleiro que viria a surgir. Mas no original está, mais próximo do original está vem, como sendo dada uma ordem ao cavaleiro. E falando em original, quero salientar aqui que original, vamos dizer assim, modo de falar, porque o original não existe, né? O texto original mesmo não existe porque já foi destruído pelo tempo. Mas nas cópias que foram tiradas do original antes que ele fosse destruído, ou seja, nas cópias mais precisas, nas cópias mais próximas do que foi escrito, como por exemplo no Codex Alexandrino, que é um codex que foi achado lá na Alexandria do Apocalipse, diz a expressão vem. Então a ordem é dada para o cavaleiro vir, não para João vir e visualizar a visão. Então diz o texto sagrado que quando este primeiro selo for aberto, nós vemos que haverá toda uma configuração profética e escatológica de acontecimentos e fatos, né, que estão determinados para o tempo e hora certa, ou seja, para o tempo e hora em que Deus determinar que esses fatos aconteçam. Acontecimentos que são demandados, acontecimentos que serão ordenados do mundo do alto, quer dizer, do mundo do alto para o mundo de baixo. Acontecimentos do mundo celestial para o mundo terreno. Acontecimentos do mundo superior, que é o mundo de Deus, que é o terceiro céus, para o mundo terreno dos homens. Este mundo que é por nós captado pelos 5 sentidos, este mundo palpável, este mundo que podemos tocar e ver, será o palco dos acontecimentos destas profecias do Apocalipse capítulo 6 e de outras demais profecias que nós vemos pela frente no livro. Então nós vemos que são fatos pré-determinados para acontecer. E João, ele vê então, né, um ilustre cavaleiro montado sobre um cavalo branco com um arco de guerra, que havia recebido uma coroa. É bom salientar o seguinte, que no livro do Apocalipse, entre os estudiosos, os exegetas, os biblistas, os comentaristas de textos bíblicos, não há, em relação a este cavaleiro, do capítulo 6 do Apocalipse, uma só linha de interpretação. Não há uma só doutrina, há várias doutrinas sobre este cavaleiro, ou seja, há vários ensinos, há várias formas de interpretar. Então, cabe à pessoa que está estudando o Apocalipse entender isto, que um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, né? Cada escola de interpretação vai dizer o seu ponto de vista sobre esse texto. E como há muitas interpretações de quem será este cavaleiro, no capítulo 6 do Apocalipse, nós então vamos salientar somente três formas de interpretar quem é este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse. Salientando antes que a nossa visão é de que ele será o anticristo, né? Nossa visão é essa. Então, a primeira forma de interpretar esse texto, então há 3 formas de interpretar esse texto, né? A primeira forma de interpretar entre os estudiosos, né? A primeira é que este cavaleiro será o Evangelho, ou seja,
é o Evangelho, não será. Ele é o Evangelho, mesmo passando por perseguições, massacres e perseguições, como foi no tempo do primeiro século, em que os cristãos eram perseguidos e massacrados, jogados nas covas dos leões para serem mortos, eram decapitados e assim por diante, né? Eram crucificados também, né? Então eles interpretam que este cavaleiro do capítulo 6 seja o Evangelho, mesmo parecendo perseguição, mas sendo vencedor desde o tempo que se iniciou no primeiro século, no ano 100, né, depois de Cristo. Então eles interpretam que é o Evangelho. Esse texto, este cavaleiro, do capítulo 6, essa é a interpretação, que é o Evangelho sendo interpretado como pelo simbolismo de um cavaleiro que vem sobre um cavalo branco, sendo o cavalo branco, né, a cor branca, o símbolo de pureza e da incontaminação dos cristãos, no caso, um símbolo da santidade do povo de Deus em relação ao povo mundano, né? Então aqui está explicado, essa é a primeira linha de interpretação. A segunda linha de interpretação é que este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse é o Cristo, o mesmo cavaleiro do capítulo 19 do mesmo livro. Porque se formos ver no capítulo 19, há um outro cavaleiro, né, que vem sobre um cavalo branco, e esse é o Cristo. Aquele que diz no capítulo 19, no primeiro versículo, diz assim: aquele que julga e peleja com justiça, né? Então aquele é o Cristo. E aqui eles interpretam que este mesmo cavaleiro do capítulo 6 seja o mesmo do capítulo 19, como sendo o Cristo vingador e guerreiro, que vem para guerrear contra o anticristo e os seus líderes aliados e os seus exércitos confederados, que se ajuntarão no tempo final para a grande batalha do Armagedon. Então essa é a segunda linha de interpretação, que este cavaleiro é o Cristo. Sendo aqui então no capítulo 6, como eles explicam, o início da visão que João teve no capítulo 19. Pois bem, mas em contrapartida, contra essas primeiras duas linhas de interpretação, há também a linha de interpretação de que este cavaleiro não será nem o Evangelho personificado, que é a primeira interpretação, nem o Cristo do capítulo 19, mas sim, né, uma terceira linha de interpretação que aborda como sendo o anticristo, alguém com qualidades negativas, alguém com caráter sombrio e totalmente oposto ao caráter de Cristo, alguém que vem sob um cavalo branco, mas como alguém que vem disfarçado, ou seja, alguém que vem para enganar. A cor branca seria a cor do engano, a cor da falsa paz. Então, essa terceira linha de interpretação deste cavaleiro seria, que é com a qual nós concordamos, que vai ser o anticristo, né? O futuro enganador de Israel, o arqui-enganador das nações, no qual vai fazer uma aliança com o Estado de Israel. E este será, né, no caso, o super-homem de Satã. Será o grande líder dos líderes da terra. Será, né, o Maitreya, né, o Cristo cósmico da nova era, ou também, como é conhecido, o Dajjal, né, o futuro Dajjal, que é, no caso, o anticristo na linguagem da teologia islâmica, né? Então será aquele que os islâmicos chamam de o Dajjal, né, o homem perverso. Então, para provar para vocês que este cavaleiro, no capítulo 6 do Apocalipse, não é nem o Evangelho e nem tampouco Cristo, que é descrito no capítulo 19, no segundo vídeo, então, nós daremos as diretrizes, os textos e as bases para provar que este cavaleiro é o anticristo e para provar que ele não é o Cristo. Então nós vamos dar os textos no segundo vídeo. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero dizer uma coisa: por que a gente cremos que este cavaleiro não seja o Cristo? Por um simples fato. Primeiro fato, nós vamos apresentar no outro vídeo, mas vamos falar já desde então. Primeiro, é Cristo o Cordeiro que abre o livro selado. Então como é que ele pode ser o Cristo nessa visão, se o próprio Cristo é aquele que abre o livro? Como é que ele pode ser as duas pessoas no mesmo tempo da profecia, né?
Um segundo fato marcante também é que este cavaleiro, logo depois, ele é seguido, né? Ele é acompanhado por uma tríade infernal de cavaleiros, né? Que vem montado sobre outros cavalos, né? Nós vemos que depois virá um cavaleiro que virá montado sobre um cavalo vermelho, que é com uma espada grande em sua mão, que é um símbolo de guerra e sangue. Depois nós vemos que haverá um outro cavaleiro, né, que vai vir montado sobre um cavalo preto, que vem com uma balança em sua mão, que é um símbolo de escassez, um símbolo de fome, um símbolo de alta inflação sobre o mundo, um símbolo de crise econômica, né? E depois nós vemos que haverá um terceiro cavaleiro, quer dizer, o quarto cavaleiro, não o terceiro, o quarto, né? O terceiro depois do primeiro, claro, o cavalo branco, que vai vir que vem primeiro. Então, como sendo o quarto cavaleiro, que chama-se Morte e Inferno, né? Que é denominado como sendo um inferno na Terra. Então nós vemos que este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse, ele é sequenciado depois por esses três outros cavaleiros, que não denotam nem um pouco não denota nem um pouco algo em semelhança a Cristo. Assim, não denota nem um pouco algo bom, não denota nem um pouco algo sublime em relação a Cristo, mas sim algo destruidor em relação às forças do mal. Então, se os outros cavaleiros são maus, é notável se entender também que o primeiro é da mesma ordem dos outros três. O primeiro é do mesmo caráter dos outros três, mas de forma mais pacífica. Então, por isso que nós não cremos que este cavaleiro do capítulo 6 seja o Cristo, mas sim o anticristo, né? O simulador de Cristo, né? Porque no capítulo 19 nos diz que Cristo ele é seguido por uma hoste, por uma cavalaria de cavaleiros em cavalos brancos. Cavaleiros em cavalos brancos de pessoas puras. Ele não é sequenciado como este aqui no capítulo 6 por uma tríade infernal, por uma tríade, ou seja, por uma comitiva infernal de 3 cavalos que vem depois. Ele não é. Então, por isso que nós não acreditamos que este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse não seja nem o Evangelho e nem tampouco o Cristo do capítulo 19. E é isso aí. Então, na segunda parte do vídeo, nós vamos dar os textos e os versículos que comprovam que há diferença entre um e o outro. E é isso aí, e até o próximo vídeo.